Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Como não podia ser de outra forma, as histórias da época eram compiladas pelos escrivães do Vaticano ou por outros que seguiam a autoridade do mesmo. O resultado inevitável foi que os relatos da vida de Dagoberto foram suprimidos ao ponto dele não existir nas crônicas. Só dali a 1000 anos os verdadeiros fatos de sua existência viriam a público novamente. E só então ficou evidente que Dagoberto tinha um filho chamado Sigeberto, que foi salvo das armadilhas dos prefeitos em 679. Após o assassinato de seu pai, ele foi levado à casa de sua família, ou melhor, na casa da sua mãe, em Rennes-le-Château, em Gau-Languedoc. Na época da deposição de Childerico, Sigeberto, efetivamente Sigeberto III, tinha se tornado conde de Hazes, sucedendo seu avô materno, o visigodo Bera II. Com o tempo, a linhagem merovingia deposta dele, Sigeberto incluía o primeiro famoso cruzado, Godofredo de Bouillon, defensor do Santo Sepulcro. Após serem derrotados por Carlos Martel na década de 730, os mouros islâmicos se retiraram para a cidade de Narbonne, que seria no sul da França, que se tornou sua base para a maior resistência militar. Isso representava um problema difícil e prolongado para Pepino o Breve, que foi buscar a assistência dos judeus em Narbonne. Ele finalmente conseguiu o apoio deles, mas por um preço. Os judeus concordaram em lidar com o problema se Pepino garantisse o estabelecimento de um reino judaico dentro do território de Borgonha, o reino que teria como líder um descendente reconhecido da Casa Real de Davi. Pepino concordou e os judeus derrotaram os mouros dentro da cidade. O reino judaico de Septimânia, os Midi, foi então estabelecido em 768, de Nimes até a fronteira espanhola, com Narbonne como capital. O antigo governador da região era o merovingio Teodorico IV, ou Thierry, que foi tirado do poder em Neustria e Borgonha por Carlos Martel em 737. Teodorico, conhecido pelos mouros como Makir Theodoric, era casado com a irmã de Pepino, o Breve Alda. Foi o filho deles, Conde Guilherme de Toulouse, que ascendeu ao novo trono como rei da Septimânia em 768. Guilherme era não só da linhagem merovingia, mas também um potentato reconhecido de Judá, detentor da distinção de Isaac no patriarcado. O filho de Pepino, Carlos, era o governante que ficou conhecido como Carlos Magno o Grande. Como rei dos francos, a partir de 771, o imperador do Ocidente, desde 800, Carlos Magno se alegrava em confirmar o direito de Guilherme à soberania dinástica em Septimânia. A nomeação também foi reconhecida pelo Califá de Bagdá e, com relutância, pelo Papa Estevão em Roma. Todos reconheciam o rei Guilherme da Casa de Judá como verdadeiro sucessor da linhagem do rei Davi. Guilherme foi grandemente influenciado pelo ascetismo de São Benedito e fundou o seu próprio mosteiro em Ghillone. Em 791, ele instituiu sua famosa Academia Judaica de São Guilherme, sendo posteriormente mencionado pelo cronista do Santo Graal, Wolfram von Eschenbach. O herdeiro e filho mais velho de Guilherme e sua esposa, que seria Gilbert, foi o príncipe Bernardo de Septimânia. Seus outros filhos eram Heriberto, Bera e Teodorico.
Bernardo se tornou camarista imperial e era o segundo em autoridade a serviço do imperador Carolíngio. Ele foi o estadista franco-líder e, a partir de 829, se casou com a filha de Carlos Magno, Duada, no Palácio Imperial de Aix-la-Chapelle, em junho de 824. Os dois tiveram 2 filhos, que seriam William e Bernardo. William se tornou um proeminente líder militar e Bernardo II segurava as rédeas da Aquitânia, rivalizando com o rei Luís II em poder e influência na região. Mais de 300 anos depois, a sucessão de Davi ainda existia nos Midi-espanhóis, embora o reino já não funcionasse mais como um estado separado dentro do outro estado. Em 1144, o monge inglês Theobald de Cambridge afirmaria ao iniciar uma acusação de assassinato ritual contra os judeus de Norwich. Os chefes e rabinos entre os judeus que vivem na Espanha se reúnem em Narbonne, onde a semente real reside e onde eles são tidos no mais alto apreço. Em 1166, o cronista Benjamin de Tudela relatou que ainda existiam propriedades significativas mantidas pelos herdeiros de Davi. Narbonne é uma cidade antiga de Torá. Lá habitam sábios, magnatas e príncipes liderados por Calônimos, filho do grande príncipe Todros, de abençoada memória, um descendente da casa de Davi, como mostra sua árvore genealógica. Ele possui legado e outras propriedades em terras herdadas dos governantes do país e ninguém pode privá-lo de tais coisas. O rei Carlos Magno expandiu grandemente os territórios francos e, por lidar com os saxões, também se tornou o rei dos lombardos. Em 800, ele foi coroado imperador do Ocidente pelo Papa Leão III. Com essa estratégia, a Igreja de Roma inaugura um novo domínio imperial, um domínio em controle de território que compreendia boa parte da Europa Ocidental e Central. O sucessor de Carlos Magno foi Luís I, o Piedoso, e após sua morte em 840, a unidade do império ficou comprometida por seus filhos rebeldes. Finalmente, após 3 anos de contendas, o reino se dividiu em 3, com o Tratado de Verdun de 843. O reino do meio incluía a Itália, Lorraine e Provença. No oeste estava a França e no leste a Germânia. Com exceção de Carlos Magno, que definiu a França como um domínio imperial e cultural, os carolíngios foram monarcas incompetentes ao extremo. Seus nobres se tornaram semi-independentes, enquanto os escandinavos normandos puderam então invadir o norte da França e criar a Normandia. O último rei carolíngio foi Luís V, o Indigno. Ele foi sucedido por Hugo Capeto, o Duque da França, em 987, e assim começava a dinastia dos Capetingios, que reinaria até 1328. Quando os Capetingios sucederam o trono da França, o título imperial eletivo passou para os reis germânicos da linhagem saxônia, e a partir do século XI, os imperadores eram principalmente da sucessão de Hohenstaufen. Com o devido tempo, eles se tornaram tão poderosos que disputavam com o papado a supremacia na Europa. A principal disputa começou em 1075, como uma contenda, chamada de controvérsia da investidura, acerca de quem exatamente tinha o direito primário de investir bispos em troca por seus votos da lealdade. No contexto desta luta contínua contra o domínio do Vaticano, os partidários de Hohenstaufen, anti-romanos, ficaram conhecidos como gibelinos, que seria o nome derivado do seu castelo de Weinblingen. Seus rivais pró-romanos eram chamados de Guelfos, ou Guelfes de Elfes, Duque da Bavária. Os gibelinos mantiveram sua posição proeminentemente até os Hohenstaufen serem militarmente derrotados por uma aliança papal em 1268. A partir daquele momento, o império se tornou o Santo Império Romano, e os imperadores emergentes eram invariavelmente os Habsburgos, uma família originária da Suíça no século X.
Desde 1278, os Habsburgos eram os governantes da Áustria. Em 1516, também herdaram a coroa espanhola. Durante 5 séculos, eles foram a mais proeminente de todas as casas europeias e governaram o Santo Império Romano quase continuamente até a sua abolição em 1806. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.